A gente era feliz e não sabia, né? Até hoje, se eu ouço essa música, eu lembro de todas as... todas as que a gente fazia, todas as pegadas. Todos os tempos, as paradas e os acordes. Conta pra gente um pouco da sua infância, cara. O que que você traz, você carrega da infância? O que que você traz de lá? Cara, assim, ó. Eu sou um jogador de futebol frustrado. Isso é uma coisa, assim... Eu sei. Fato. Porque, na verdade, eu sempre gostei muito de futebol. Na verdade, eu descobri depois que o futebol, pra mim, era uma fuga. Porque eu não tinha meu pai e eu era um cara que dava muito trabalho. Só que no futebol, nas brincadeiras de criança, eu era aceito pra caramba no futebol. Porque eu era correria mesmo, era... Lá todo mundo te incluía, né? Então, eu não ficava de próximo. Eu sempre jogava. Então, eu acho que o futebol, na verdade, foi uma fuga pra mim. E depois fui crescendo, o tempo foi passando. Na verdade, cara, eu acho que toda essa questão de família, esses problemas com o pai, que era a parte que a gente esperava tanto. Então, eu meio que me desligava do mundo, assim. Eu me desligava das coisas. Como é que foi? O seu pai saiu de casa, você tinha quantos anos? Você nunca morou com seu pai? Não, lembro do meu pai. Eu era muito pequeno. Eu acho que quando meu pai saiu de casa, eu tinha 4, 5 anos. Você se lembra? Eu lembro. Nossa. Eu lembro de uma briga. Não, na verdade eu lembro de várias, né? Porque meu pai era alcoólatra. Ele te batia? Não, nunca bateu na gente. Imagina sua mãe. Batia. Eu não me lembro de ter visto a minha mãe apanhar, mas eu me lembro de ter visto... Eu ainda tenho na memória os gritos dentro de casa, entendeu? Nossa. Tem muito grito na memória. Eu me lembro que uma vez eu, o Anderson e a Kênia, a gente se escondeu atrás de uma geladeira que tinha em casa. E antigamente as geladeiras tinham aquele motorzão exposto, né? Que a gente sempre botava uma meia pra secar. Camiseta da escola. Cadarço à noite colocava lá pra pegar no dia seguinte. Uma vez a gente se escondeu atrás da geladeira. Eu lembro que eu tinha um piquinês, um cachorrinho. Inclusive eu tenho até a foto com ele até hoje. E a gente se escondeu os 3 atrás da geladeira porque meu pai tava agredindo minha mãe. E aí eu lembro que o motor tava queimando a gente. Tipo, esquentando mesmo. E a gente, o medo era tão grande de sair que a gente ficou lá. Eu lembro que o cachorrinho saiu, aí eu saí. Aí meu pai tava transtornado. Então assim, teve muito disso. Meu pai se separou da minha mãe. Tinha 4, 5 anos. 4, 5 anos. Mas você continuava vendo ele, tendo contato com seu pai? Não. Na verdade, por conta dessa agressão física e verbal e tudo isso que a gente via dele quebrando sempre muito prato, quebrando muita coisa dentro de casa, a gente quase não tinha nada dentro de casa, né? Porque o que tinha ele quebrava. Então a gente, tipo assim, era como se, pô, que bom que eu não tô mais vendo ele, entendeu? Que alívio. E essa ausência do seu pai, então, na sua criação, você carrega alguma coisa disso? Você acha que isso foi... Cara, pra você hoje tratar com seus filhos, o que... Nossa, foi demais, foi demais. Pô, vou confessar uma coisa pra você, cara. Que... Caramba. Na verdade, faz alguns meses que eu tive uma resposta de Deus mesmo sobre isso. Eu olho para o tempo em que eu era criança, que eu tinha que estar na escola, e aí minha mãe teve que trabalhar, teve que estudar, ela é uma moça sem estudo, não tinha profissão. Então a gente já, com 5, 6 anos, eu com 5, 6 anos, ela teve que estudar, tentar fazer faculdade. Na época era muito difícil fazer faculdade. Cara, aí eu sempre falava que meu pai não segurou a onda, porque que ele, pelo menos, cara, não deixava pra beber no final de semana. E esses dias atrás, cara, Deus falou comigo que todo esse tempo ele nunca deixou de cuidar de mim. Porque eu pensava assim, Thiago, pô, como é que um garoto de 8 anos, cara, 9 anos, pega um trem na estação de Osasco com uma sacolinha de mercado, com uma chuteira dentro, veja só. Só que pra comprar chuteira... Eu faltei vários dias na escola, mentia pra minha mãe dizendo que estava indo pra escola com 8 anos. Não, eu tava indo lá para Lojas Americanas de Osasco, cuidar de carro, para pegar dinheiro, porque eu queria comprar uma chuteira, comprar um meião. E assim, não era brinquedo, porque eu não tinha brinquedo. Então era comprar porque eu queria jogar futebol. E aí com 9 anos, cara, eu peguei um trem na estação de Osasco, fui parar lá em Corinthians Itaquera, meu. Que isso, bicho? Porque eu São Paulo. Então, porque eu soube através de um amigo da escola que ia ter teste de peneira no Corinthians. Cheguei lá, cheguei atrasado, né? Óbvio, porque eu não sabia nem onde eu tava. Então a peneira já tinha acontecido, então eu ficava pensando nessas coisas assim, pô, como é que deixa uma criança desse jeito? É muita covardia, sabe? Eu pensava 4, assim. Né? 4, é muita covardia, é muita falta de senso humano, sabe? De bom senso humano.
Tenho 35 anos, vou fazer 36 anos. E sabe o que eu acabei de crer, cara? Thiago, sem brincadeira, eu acabei de crer assim que não importa, cara, quanto tempo demore, Deus nunca vai te deixar morrer ao léu da sorte, assim, sem saber a verdade, sem ouvir a voz dele. Então aí ao invés de eu perguntar, pô, mas por que tanto tempo para eu entender isso? Foi porque agora que eu tenho maturidade para entender que de fato ele cuidou de mim, sabe? Toda essa ausência dele me fez muita falta na adolescência, na época de namoro, na época de que me ofereceram muita droga, na época que eu era convidado para roubo, que eu me envolvi por conta dessa ausência, mesmo dentro da igreja, eu me envolvia com os amigos da escola, né? E aqueles amigos da escola, para mim, eram tudo, né? Então, olhando para isso lá para trás, hoje eu sei que o Senhor me guardou, me livrou. Eu lembro de ir na sua casa e sua mãe ou tá dormindo ou trabalhando, porque ela sempre trabalhava demais, então quando ela tava em casa, ela tava descansando, né? Por fazer o papel dos dois. A sua mãe, a imagem que me vem na cabeça era sempre dela trabalhando. Quando ela tá trabalhando, ela tava descansando, então tinha que falar baixo. A mãe tá descansando, fala baixo, deixa ela dormir, porque trabalhava a madrugada inteira. É verdade, é isso mesmo. E então eu lembro, foi um lugar conturbado, né? Um lugar difícil de ser criado. Depois a Kênia engravidou na adolescência, né? A Kênia tinha perto dos 20 anos já. Mas eu lembro que mesmo assim foi um baque pra ela, né? Assim, foi. Ninguém esperava, 20 anos, ela tá nova, né? Nasceu o Bruninho, foi uma alegria, putz, imensa, né? Talvez no meio de todo esse turbilhão veio um menino pra trazer alegria, todo mundo se divertia com o Bruninho, cara, todo mundo... Mas aí um ano depois do Bruno, antes de fazer um ano. Um mês antes de fazer um ano, a Kênia falece. E aí, cara? Cara, foi muito louco, cara. Eu acordei pra ir trabalhar, ela também acordou e conversamos de manhã, ela era muito brincalhona e tal. Aí começou a mostrar, pediu pra minha tia ver se tinha um caroço, que ela tava sentindo um caroço, então ela botou o peito pra fora. Eu falei, o que, né? Pelo amor de Deus, você tá botando o peito pra fora. Ela, cara, se liga, eu tô vendo com a tia aqui, eu para de olhar e tal. E aí ela guardou o peito e falou, não vai pra mim no banco hoje? Eu falei, Kênia, não vou não, vai você, pega o Bruninho e vai com ele no colo. Ela falou, toda vez que eu vou com o Bruno no banco, em algum lugar, ninguém acredita que é meu filho. Porque ela era era pequenininha, magrinha, toda bonitinha e tal. Cara, quando eu cheguei à noite, ela tava na UTI. Desço a rua de casa, voltando do trabalho, o Rica me ligou, onde você tá? Eu falei, tô chegando em casa, vem logo que a Kênia passou mal. Só que, não caiu a ficha, né, cara? Quando eu cheguei, ela tava na UTI, aí nesse dia mesmo ela faleceu. De madrugada, né? De madrugada ela faleceu. Ela internou no dia 16 de março de 98, e aí ela morreu na madrugada do dia 17. Foi muito difícil, cara. Quando eu recebi a notícia de madrugada que ela tinha falecido mesmo, que os médicos haviam já desligado os aparelhos, porque já tinha dado morte cerebral, eu me lembro que eu saí pra fora de casa chorando, assim, no portãozinho, tinha um portãozinho baixinho. Eu me lembro que eu coloquei a mão na grade do portãozinho e aí eu chorando, eu falei assim, poxa vida, eu perdi muito tempo. Eu não me lembro o dia que eu falei pra ela que eu amava ela. Eu não me lembro o dia que eu falei. Quando que eu dei um abraço nela, eu gostava tanto dela, podia ter dado um beijão mesmo, bem forte nela. Depois que perde, que a gente lembra disso, mas por que não na vida? Aí eu acabei prestando mais atenção no Pipa, prestando mais atenção no Anderson. Na sua própria mãe. Eu me lembro o dia que exatamente, eu me lembro o dia que eu falei a primeira vez pra minha mãe que eu amava ela no telefone. Depois que eu perdi a Kênia, exatamente. Eu falei, eu preciso dessa coragem, de quebrar esse bloqueio. Aí um dia ela ligou em casa, eu falei, mãe, tal. Mãe, então, eu queria falar uma coisa pra senhora. O que foi? Eu falei, eu quero dizer que eu amo a senhora, eu amo muito você. E aquele dia, quebrou um bloqueio assim mesmo, então virou uma prática, né? Não tive mais problema, abriu a porteira. Mas foi muito difícil, cara. Quando a Kênia morreu, foi um baque mesmo, pra mim foi muito difícil. Quais as marcas, cara, que você carrega na sua vida, bicho? Ou você já carregou? Positivas e negativas. Marcas negativas de não ter tido um pai pra me guiar, pra me orientar. Uma marca assim que eu tenho com muita alegria, quando eu liderei vocês, os adolescentes. É uma marca muito, muito boa, cara, que eu tenho na minha vida. Assim, um tempo que eu acredito assim que foi um tempo de um crescimento pra mim como homem, assim, como rapaz. Eu lembro das marcas a gente adolescente, que eu ficava com um pé na igreja, outro pé no mundo, mas que a gente ia para um monte orar. E, cara, quando eu me dobrava lá no monte, cara, eu não queria saber de nada, de ninguém. Então era uma coisa muito intensa. E eu acho que por causa dessa intensidade que Deus foi me guardando, assim, sabe? Porque existia uma intensidade. E esses dias eu ouvi, até uma pessoa falou, o pastor Daniel Souza falou sobre essa intensidade.
que quando a gente for fazer as coisas para Deus, se todas as vezes que nós fizermos, nós formos intensos, nós vamos sempre ter uma resposta de Deus muito positiva, porque Deus é muito intenso com a gente. Obrigado, meu, por você legal, dispor seu bate-papo tempo. Eu sei bacana. como é difícil para você, né? Muito obrigado.